Olá, meu nome é Daisy Cecília. Nesse trabalho nós vamos falar sobre o impeachment do então presidente Fernando Collor. Eu vou começar falando sobre o contexto social, político e econômico e também vou falar um pouco de quem era Fernando Collor. Fernando Collor nasceu em 1949. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, porém ele viveu entre Brasília e Maceió. Fernando Collor era filho de um empresário, um político e também jornalista, Arnold Farias Melo. Ele que deu início ao periódico Gazeta de Alagoas e também participou de uma história trágica do cenário político brasileiro. Ele tentou assassinar o senador Silvestre Pérez dentro do Senado Federal. Falando mais especificamente sobre Fernando Collor, ele lançou sua carreira política como prefeito da capital de Alagoas entre 1979 a 1983. Posteriormente, se candidatou a deputado federal de Alagoas também, entre 1983 a 1987. Mais especificamente, em 1986, ele começou uma campanha como caçador de marajás. Marajás era um termo pejorativo na época, utilizado para funcionários públicos que tinham altos salários, pouco trabalho e eram nomeados em sua maioria por influências políticas. Com essa postura de combate à corrupção, combate à burocratização estatal e tentando agilizar a máquina pública e torná-la mais eficaz, foi que Fernando Collor deu início à sua candidatura presidencial em 1989. Falando do contexto político nacional, em 1989 foi quando houve as primeiras eleições diretas e pluripartidaristas no Brasil, após a ditadura militar. Tinham cerca de 22 candidatos. Eu vou falar apenas um, que foi aquele que foi junto com Fernando Collor para o segundo turno, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor era considerado um candidato inexpressivo, foi junto com o Partido da Renovação Nacional e ele tomou um maior olhar público com seu discurso, com sua postura firme, com sua aparência atlética moderna e também tentando modernizar a economia nacional e o combate à corrupção. No cenário exterior, não era muito bom também. Na década de 80 se iniciou a implementação do neoliberalismo em países como Estados Unidos e Reino Unido. Então dizia-se que a ordem do dia era cortar os gastos públicos. E foi isso que Collor tentou. Collor assumiu em 15 de março de 1990 e logo após ele já implementou o Plano Collor 1. Esse plano tentava combater a inflação que foi trazida dos governos anteriores, mais especificamente durante a ditadura militar. Para você ter ideia, a inflação chegava a 1.700%, enquanto hoje em dia, vamos comparar, chega a 7%. Então era uma diferença muito grande. Ele iniciou esse plano Collor através de uma medida provisória, ou seja, não foi levado a Congresso Nacional. E assim, foi uma surpresa para os brasileiros, porque sim, Fernando Collor falava que ia tentar combater essa inflação, porém através de combate à corrupção e essas coisas. E o Plano Collor foi uma medida muito radical. O que assustou também foi porque assim que entrou ele decretou uma férias de 3 dias coletiva para funcionamento de bancos e logo após esses 3 dias ele implementou esse plano. Ele teve como sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que ele conheceu ela na época que ela era assessora na Secretaria da Tesouraria, na mesma época em que ele era deputado federal. E para você ter ideia, o Ministério da Economia na época, ele abarcava o planejamento e da fazenda, além de secretarias como Receita Federal. Então você podia dizer que Zélia Cardoso era uma das ministras mais influentes na época. Esse plano Collor 1, ele tinha como algumas medidas: a retirada da poupança para quem tivesse depositado acima de 50 mil cruzeiros novos,
e o preço deveria voltar para o dia 12 de março, porque naquela época se mudava diariamente os valores. Aí também teve a mudança da moeda de cruzados novos para cruzeiros e não teve nenhuma alteração de zeros. Foi iniciado o processo de privatizações estatais, reformas administrativas, fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. Também teve demissão de funcionários públicos, abertura do mercado brasileiro ao exterior, com a extinção do subsídio do governo e a flutuação cambial sob o controle do governo. Foi uma medida muito polêmica e principalmente essa retirada da poupança das pessoas. O governo dizia que ia devolver esse valor após 18 meses e que não tinha com essa devolução de dinheiro ia ter cerca de 6% de juros acrescentados. E também que não ia ter grande influência essa medida, porque mais de 90% das poupanças não chegavam a esse valor no Brasil. Porém, o que ocorreu foi que não foi devolvido esse dinheiro e muitas pessoas tiveram que entrar na justiça para conseguir esse dinheiro de volta. O plano Collor 1 foi um fracasso total, mas assim, ele no primeiro mês ele ainda conseguiu combater a inflação, porém só no primeiro mês, posteriormente não conseguiu. E mesmo com o fracasso desse primeiro plano, ele implementou o segundo plano através de medidas provisórias também, no dia 1º de fevereiro de 1991. E esse segundo plano tinha como aumento de tarifas públicas para correios, energia e transporte ferroviário, fim do overnight e a criação da fundação de aplicações financeiras, assim também como a criação de taxa de referência de juros. Algumas das consequências desses dois planos foi que teve um aumento do desemprego, a sucateação das empresas nacionais, o transporte ferroviário parou. Em São Paulo, mais de 1.700 postos de trabalho deixaram de existir. O PIB nacional diminuiu cerca de 20 milhões de dólares e também houve o corte de investimentos de infraestrutura por parte do governo. Nesse mesmo ano que foi implementado o Plano Collor 2, em 1991, deu início teve o começo de indicações de denúncias de corrupção que envolvesse o presidente Collor e não envolvia diretamente o presidente Collor, desculpa, mas assim, envolvia pessoas próximas, como sua esposa, que é Rosanne Collor. Mais especificamente, em 1992, estourou a primeira denúncia do governo, que foi o próprio irmão de Collor, Pedro Collor, que ao conceder uma entrevista à revista Veja, ele falou sobre o tesoureiro Paulo César Farias, que ele seria o testa de ferro, que era um termo usado para pessoas que fazia intermediação de transição financeira, fraudulentas essas transições, a fim de ocultar quem era realmente os verdadeiros mandantes dessas transferências. A denúncia contra Paulo César também desencadeou várias outras denúncias e enquanto havia essas denúncias de corrupção também houve enquanto houve as denúncias contra o tesoureiro Paulo César, também houve a iniciação do processo de investigação para impeachment de Fernando Collor. Todo nesse contexto geral político surgiu os Caras Pintados, que era um movimento estudantil promovido principalmente pela União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Secundaristas. Esse movimento tinha como objetivo específico, que era o impeachment de Fernando Collor.
Em agosto de 1992 começou a ser feita grandes passeatas, que inicialmente tinham cerca de 10 mil pessoas, aí passou para 30 mil e posteriormente chegou a ter 400 mil pessoas. O marco muito importante dessas passeatas foi no dia 16 de agosto. Foi 2 dias antes, porque 2 dias antes Collor tinha ido em rede nacional pedir para que as pessoas fossem às ruas vestidas de verde e amarelo para defender sua permanência no governo. Porém, muitas pessoas foram à rua, assim, de preto, para mostrar o luto contra a corrupção e a pedir o impeachment dele. Esse dia foi conhecido como o Domingo Negro. Era uma demonstração de insatisfação da população mesmo, e esse movimento foi apoiado por diversos setores sociais. As manifestações continuaram crescendo, principalmente também no mês de setembro, quando houve o pedido de impeachment oficial, foi elaborado e entregue na Câmara dos Deputados. Isso aqui foi um pouco do resumo no contexto social e político da época, e vamos continuar falando de outros... Bom dia, meu nome é José Vinícius Simplício de Lima, sou do quarto noturno e eu irei falar sobre as denúncias que ocorreram durante a presidência de Fernando Collor. Bom, Fernando Afonso de Collor de Mello, mais conhecido como Fernando Collor, ele foi presidente pelo período de 1990 até 1992, que foi a sua renúncia. 3 meses depois da posse de Fernando Collor, em junho de 1990, surgiram as primeiras denúncias de corrupção no governo. Naquele momento, como se pode dizer, o segundo escalão. Em outubro, as acusações passaram a envolver pessoas próximas do presidente, como, por exemplo, PC Farias, o ex-tesoureiro da campanha, que agiriam como os intermediários entre os negócios dos empresários e do governo. A partir daí, os escândalos e denúncias cresceram cada vez mais e novos nomes foram apontados para as investigações. No dia 24 de maio de 1992, as denúncias atingiram diretamente o presidente. Numa entrevista com a revista Veja, Pedro Collor acusou o próprio irmão de manter uma sociedade com PC Farias, que seria o seu teste de ferro nos negócios, ou seja, seria o seu operador dos atos ilícitos que o presidente cometia. As denúncias rapidamente tiveram repercussão no Congresso Nacional. No dia 25 de maio, o telejornal informou que a Polícia Federal instauraria um inquérito para apurar as denúncias contra o presidente. O presidente, para se defender, ele pediu a abertura de uma ação penal, com base na lei de imprensa, para responsabilizar o autor das denúncias por crime contra a ordem. Mas ou seja, era uma denúncia que não tinha muito fundamento. Ele estava querendo se sair das denúncias, das reais denúncias. O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, ele pediu a abertura de inquérito para a apuração de crimes contra a administração pública federal atribuídos ao presidente Fernando Collor, a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, a PC Farias e ao piloto do avião Jorge Bandeira de Mello, que era acusado de intermediar a liberação das verbas do Ministério da Ação Social. No mesmo dia, o presidente, chocado com as declarações insensatas e falsas, ele declarando que elas eram falsas, assinou uma carta para a nação, dizendo que tudo aquilo era mentira contra ele. Mas antes do processo ser aprovado, Fernando Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, deixando o seu vice, Itamar Franco, assumir a presidência. O processo de impeachment teve o seu início na Câmara dos Deputados. O atual presidente da Câmara dos Deputados na época era Ilse Pinheiro. Foi ele o responsável por receber a denúncia contra Fernando Collor de Mello. A ele era atribuída essa responsabilidade, né? Recebida a denúncia, ela foi despachada para uma comissão especial eleita. Bom, o parecer do relator, Nelson Jobim, foi submetido a uma votação nominal. Caso a denúncia não fosse considerada procedente,
ela seria arquivada. Mas justamente aconteceu o contrário. A denúncia seguiu e abriu-se o prazo de 20 dias para que o presidente Fernando Collor apresentasse a sua defesa em relação ao processo que estava enfrentando. Passada essa fase, foi analisada novamente a denúncia pela comissão. Daí, após 10 dias, no fim das sessões, para proferir um novo parecer sobre a procedência ou não das denúncias. Nelson Jobim, que era o relator, como eu já havia mencionado, apresentou o relatório à comissão, que aprovou o relatório de Jobim por 32 votos favoráveis a 1. 15 deputados não estiveram presentes na reunião, ou seja, na sessão, eles faltaram. O processo ele foi submetido ao plenário da Câmara e, como nós sabemos, é necessário 3/5 dos votos para ser aprovado a abertura do processo de impeachment para o Senado Federal. Mas, no processo de Fernando Collor de Mello, não apenas teve 3/5, mas uma maioria esmagadora votou a favor do processo de impeachment. 441 deputados federais votaram a favor do processo de impeachment, 38 votaram contra o processo de impeachment e 23 foram as ausências. O processo durou mais ou menos 9 horas e a votação durou umas 2 horas. Paulo Romero ele ficou conhecido porque ele foi quem emitiu o voto favorável de número 336, que eram os necessários para a abertura do processo de impeachment. Paulo Romero fazia parte do partido PFL de Minas Gerais na época. A abertura do processo de impeachment de Collor foi aceita na Câmara em setembro de 1992. A próxima etapa era agora seguir para o Senado Federal, onde o prazo de deliberação era de 180 dias e o processo deveria ser o processo deveria ter como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, a instauração no plenário do Senado Federal do processo de impeachment de Fernando Collor ocorreu em 1º de outubro de 1992, ou seja, não precisou nem usar esse prazo todo. Fernando Collor ele renunciou antes do processo no Senado Federal, em 29 de dezembro daquele ano, 1992. Mesmo assim, o Senado resolveu que deveriam votar sim o processo de impeachment e, com a votação prosseguindo, 73 senadores votaram a favor do processo de impeachment e 8 votaram contra. Não houve nenhuma abstenção nem ausência. Além disso, também votaram para declarar inelegibilidade, já que era um crime de responsabilidade. Né? O Senado também votou a inelegibilidade por 8 anos de Fernando Collor de Mello. 76 votos favoráveis, 3 contrários, 2 não votaram. Esses foram os procedimentos no Congresso Nacional do impeachment de Fernando Collor de Mello. Oi, meu nome é Marcelo Augusto, eu sou do 4º período noturno. Vou falar um pouco sobre o julgamento no STF do ex-presidente Collor. Em 1992, o presidente Collor foi condenado pelo Senado Federal no processo de impeachment. E, mesmo tendo renunciado, ele ainda foi condenado à perda da possibilidade de exercer a função pública durante os próximos 8 anos. Inconformado com essa postura do Senado Federal, o ex-presidente Collor entrou com algumas ações no STF justamente para combater essas atitudes do Senado. E também ele foi julgado no STF por corrupção. Há vários julgamentos importantes para serem citados. O primeiro deles é em 1993, um ano depois do julgamento no Senado Federal. Foi quando o presidente Collor ele entrou com um mandado de segurança para
reaver a possibilidade de exercer a função pública nos próximos 8 anos. Porém, o STF entendeu como coerente a postura do Senado Federal e decidiu manter o que o Senado Federal tinha decidido, tendo assim esse mandato de segurança sendo negado. Aí, em 1994, o presidente Collor foi julgado por corrupção. Nesse processo foi visto que haviam provas insuficientes para mostrar a conexão que havia entre o presidente Collor e o esquema de corrupção comandado por PC Farias. As provas eram insuficientes. Nesse sentido, foi que o presidente Collor foi absolvido e, consequentemente, o processo foi arquivado. Em 1997, com o intuito de poder se eleger nas eleições de 1998, o ex-presidente Collor entrou com uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, justamente para tentar reaver a possibilidade de se eleger, usando o argumento de que ele tinha renunciado antes do julgamento se concluir. Mesmo assim, o STF continuou mantendo a posição adotada pelo Senado Federal. E assim negou novamente o pedido de Collor e ele continuou inelegível pelos 8 anos seguintes a 1992. Além disso, também é importante falar sobre a sucessão presidencial. No dia 1 de outubro de 1992, foi instaurado o processo de impeachment contra o presidente Collor. E no dia seguinte, 2 de outubro, foi quando o presidente Collor foi afastado. Daí, nesse dia, que o seu vice, Itamar Franco, assumiu de forma provisória. Um pouco mais de 2 meses depois, no final de dezembro, Collor renunciou no primeiro dia do seu julgamento no Senado Federal por meio de uma carta. E a partir daí, no final de dezembro, que Itamar Franco assumiu de forma definitiva a presidência da República. O Itamar Franco ele tomou várias medidas positivas para melhorar a economia do país. Ele colocou Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda, que instituiu o Plano Real, diminuiu gastos públicos e também privatizou empresas, conseguindo assim várias melhorias como a diminuição da inflação. Naquele período era mandato único de 5 anos, não podia reeleição. Então, o Itamar Franco indicou o ministro da Fazenda, FHC, para ser o seu sucessor. E o sucesso no Plano Real foi tão grande que até o FHC foi eleito em primeiro turno. Obrigado.